Usa ele poderosamente, Senhor, suprindo as suas necessidades, Pai querido. Vai lá de encontro, meu Deus, o seu lar. Vai de encontro à sua casa, meu Pai querido. Quando ele estiver aqui pregando, Senhor, movimenta, Senhor, naquele lugar, Senhor, dando grande livramento, fechando a boca do leão, meu Pai, e confirma, meu Pai, os teus milagres na vida do teu servo, em nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Deus é fiel. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Eita, Deus pôs uma palavra no meu coração e eu vou descarregar tudo. Não vou levar nada embora. Eu ia pregar sobre uma coisa, Deus fala outra e eu sou servo. Então o servo só recebe as ordens e executa o que o seu Senhor manda. E eu estou aqui como um servo do Senhor. Amém? Abra suas Bíblias no livro, as Bíblias no livro de 1 Samuel. Vamos falar sobre uma mulher muito virtuosa. Vamos falar sobre Ana. 1 Samuel capítulo 1. É uma passagem muito conhecida, mas é uma passagem tremenda. Uma das passagens da Bíblia que é tremenda, que fala muito ao meu e ao teu coração. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Vamos ler do versículo 9. Versículo 9 até o versículo... até o 11 ou 12. Vamos lá, que aí Deus mandar eu parar, eu paro. Então Ana levantou depois de comeram e beberam em Siló. Ora, Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira perto de um pilar do templo do Senhor. E ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela em orar perante o Senhor, Eli prestou atenção à sua boca. Ana só falava no coração e os seus lábios se movimentavam, mas não se ouvia a sua voz. Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o vinho. Ana, porém, respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, mas estava derramando a minha alma perante ao Senhor. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. É uma palavra do céu. Se você chegou aqui nessa noite, eu já vou liberar uma palavra para você. Se você chegou aqui nessa noite igual essa mulher, atribulada de coração, de espírito, Deus tem calmaria para a tua vida nessa noite. Deus vai trazer uma calmaria para a tua vida. A história diz, irmãos, que essa mulher era uma mulher que passou uma tribulação muito grande. Hoje já foi falado aqui no Salmo 113 que o Daniel leu, que Deus faz a estéril ter filhos e viver em alegria. No final, no último versículo. E eu falei, é confirmação de Deus. Entendeu? No versículo 9 diz assim, ó: ele faz a mulher estéril, viva em família e seja alegre, mãe de filhos. Louvado, né? Louvai ao Senhor. Foi a confirmação da minha palavra. Falei, Jesus, como Deus é fiel. Muitas das vezes, irmão, a gente está igual essa mulher estava, sendo humilhada, tendo amor do seu marido, mas ela não podia ter filho. E naquele tempo era uma tribulação muito grande na vida de uma mulher, ela ser estéril. E ela era a primeira mulher de Eucana. Como ela não podia ter filhos, Eucana foi e arrumou Penina, uma abençoada na vida de Ana. E não é diferente na minha, na tua vida. Quantas Peninas não se levantam no meu e no teu caminho, na nossa caminhada?
O Senhor, Ele se apresenta diante de nós e fala assim que Ele ama a gente, igual Eucana, quando sacrificava, Ele dava porção dobrada para Ana, porque Ele amava muito, a palavra diz isso. E muitas das vezes, quantas pessoas assim não aparecem na minha e na tua vida? Gente que se levanta para zombar de mim, de você, para escarnecer. Mas Ana era uma mulher que tinha virtudes. Ela tinha virtudes e ela cria na promessa. No tempo de Ana já existiam os primeiros 5 livros da Bíblia. E Ana, ela estava pegada numa promessa. Ela não desistiu do seu sonho. Você que está aqui nessa noite, você que está vendo a gente pela internet, não desista de perseverar nos teus sonhos, nos teus objetivos. Não está acontecendo do jeito que você pensou, mas está acontecendo do jeito que Deus quer. As coisas não é do jeito que você planeja, as coisas é do jeito que Deus quer. A gente tem que entender isso, irmãos. Você imagina num tempo que era uma humilhação enorme para uma mulher não ter filhos, e aquela mulher vê outra mulher dentro da sua casa gerando, e ela não pode gerar. Só que ela estava firmada na palavra. Vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia, que eu gosto de Bíblia. Vamos falar aqui, ó. Abra suas Bíblias em Deuteronômio 7. Vamos ler aqui. Qual era a palavra que Ana... Porque no tempo de Ana, esse livro já existia. Os 5 primeiros livros da Bíblia já existiam. Então ela estava firmada numa palavra. Ela sabia em quem que ela estava buscando socorro. Você tem que saber e ter certeza. Quem é que você está pedindo socorro? O teu Deus, ele tem poder nos céus e na terra. O que você planeja não é do seu jeito. Os pensamentos de Deus, eles são maiores, mais altos do que os nossos. Isaías 55 fala isso. Vamos lá, Deuteronômio 7, a partir do 11 até o 15, diz assim, ó. Guarda, pois, os mandamentos, os estatutos, os juízos que hoje te mando cumprir. Se ouvires esse juízo e os puseres em prática, o Senhor, o teu Deus, manterá a aliança e a misericórdia que jurou a teus pais. Ele te amará, te abençoará e te fará multiplicar. Abençoará o teu fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o teu cereal, o teu vinho, o teu azeite, a cria das tuas vacas, a cria das tuas ovelhas, na terra que jurou a teus pais que te daria. Bendito serás, mais do que todos os povos. Não haverá estéril no meio de ti, seja homem, seja mulher, nem entre os teus animais. O Senhor desviará de ti toda enfermidade. Ele não te afligirá com as terríveis doenças que conhecesse no Egito, antes a exporá sobre todos os que te odeiam. Irmãos, Ana, nesse tempo ela tinha o começo da nossa Bíblia. E era a Bíblia que ela lia, e ela cria nessas promessas, porque a palavra diz que ela fez o quê? Ela perseverou em oração, embora com tanta humilhação, embora com a penina cada vez mais atribulava a vida de Ana, para falar a verdade. Penina era uma bênção na vida de Ana. Irmãos, aqui no versículo 6 diz assim, ó, a sua rival provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor lhe havia impedido de ter filhos. Algumas palavras diz que Deus cerrou a madre de Ana. E aqui já vem um ensinamento para nós essa noite. Irmão, tem coisa que é Deus que faz. Crente tem que parar com mania de falar que tudo é o diabo, que é o espírito. Se fosse no tempo de hoje que Ana vivesse, ia aparecer alguém e ia falar para Ana que ela precisava, que tinha um espírito maligno no ventre dela. Ela precisava ir para um culto de libertação. Nem sempre é assim, irmão. A gente fala muito de espírito e esquece da vontade de Deus. A gente tem que parar com essa mania de falar que tudo é o diabo, não é não, irmão. A palavra diz que foi Deus que cerrou a madre dela. Tem coisa que é Deus que faz. E tem um monte de gente por aí com mania falando que tudo é o diabo.
A gente tem que parar de falar de diabo, a gente tem que falar de Deus, porque é Ele que tem todo o poder. A gente serve a Deus, a gente não mexe com o diabo. O diabo para nós, ele só sabe a medida do nosso sapato. E muitas das vezes, irmão, a pessoa, igual ela estava na situação que ela estava aqui, ó, sendo humilhada. E não é fácil, irmão. Não é fácil uma pessoa estar vendo o quintal do vizinho prosperar e o seu quintal não prospera. Você está plantando, você está lançando a semente e não cresce. Porque aqui a situação era essa. Ela estava dentro da mesma casa, Penina gerando e ela buscando a Deus, se esforçando, sendo fiel, e no quintal dela não crescia. É igual você plantar aqui do lado e não nascer nada, e ali do outro lado nascer. Aí você imagina uma mulher dessa. Mas ela tinha, irmãos, virtude. Ela tinha algumas virtudes, ela tinha princípios, ela tinha uma fé que era inabalável diante do Deus que ela conhecia. A palavra diz que de ano em ano eles subiam até Siló para sacrificar. E ali apresentavam seus sacrifícios, né? E numa dessas foi que Ana se derramou diante do Senhor, ao ponto de até o próprio sacerdote achar que ela, o juiz, sacerdote, Eli, achar que ela estava embriagada. Quantas das vezes não tem gente olhando você, correndo atrás do teu objetivo, orando, perseverando, buscando ao Senhor e falando assim: caramba, que danado tu está fazendo na igreja que tua vida só anda para trás? Irmão, isso é... Aí você pode encaixar o inimigo, porque ele usa a boca das pessoas. Jó foi acusado pelos seus amigos, não é? A história de Jó tem uma passagem dessa. Seus amigos falavam, aí o pessoal já fala assim, ó, tá passando a prova porque está em pecado. O povo nunca fala assim, é porque Deus está provando, é porque Deus está aperfeiçoando, porque Deus sabe a hora de te dar. Porque tem vezes, irmão, se você não criar a estrutura, Deus te der, você não suporta o peso da bênção. O projeto de Ana era o quê? Ana queria filho, mas não era o projeto de Deus. O projeto de Deus era que nascesse de Ana, o maior profeta do Antigo Testamento, um dos maiores, porque ele sozinho era profeta, juiz e era sacerdote. Um homem só. E ele foi, durante 20 anos, juiz, sacerdote de Israel e profeta. Ele exercia 3 chamados. Só que o plano de Ana era o quê? Era ter filho. Para ela só queria ter filho, só queria gerar. Mas para Deus, o que você acha que para você é o suficiente, Deus quer ir mais além. Persevera mais um pouquinho. Deus está aperfeiçoando. Embora tenha gente falando assim, eu não sei o que você está indo fazer na igreja. Eu não sei porque que tu está buscando tanto. Tu não falta um culto. É triste, irmão. O inimigo fica apontando. E ele usa os de perto. Miqueias 7 fala que ele usa os da nossa própria casa, os que estão juntinho de nós. E fala assim, ó, caramba, por que tu está indo na igreja ainda, se tu está passando por tanta coisa? Deus, Ele é fiel na tua vida. O que tu pensa, Deus está pensando bem maior do que os teus pensamentos. Ana só queria um filho. Deus queria um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Era o homem que ia mudar a vida de muitas famílias. Era o homem que ia tirar Israel da idolatria. Samuel foi um grande profeta em Israel. É uma história magnífica, a história de Samuel. E essa mulher, ela se prostrou diante do Senhor naquele tempo, e ela estava falando dentro dela, mas só que os lábios dela, eu imagino, Eli, lendo os lábios de Ana e falando, Senhor, essa mulher está embriagada. Mas ela estava embriagada de desejo, de conseguir, de conquistar o que ela estava buscando.
Não perca esse desejo que você tem, que você está, de conquistar, de alcançar o que Deus te prometeu. Quem fez a promessa foi Deus. Ele é fiel para cumprir na minha e na tua vida. O Salmo 42 diz assim, ó, por que está abatida a minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Espera em Deus. A palavra de Deus para você nesse momento é: espera em mim, porque eu sou fiel. Eu fiz a promessa e eu vou cumprir na tua vida, no teu lar, na tua casa, no teu celeiro. Se a situação é financeira, se a situação é sentimental, Deus trata qualquer situação. Para Ele nada é impossível. Ana queria um filho, Deus queria um profeta, um juiz, um sacerdote. Olha a diferença do projeto. Ela queria só o filho. E o plano de Deus era juiz, sacerdote e profeta. Eu estava estudando a palavra que eu ia pregar, era a lâmpada de Deus, que é com Samuel também. Samuel, ele estava lá dentro do tabernáculo, lá, e ele dormia olhando para a lâmpada de Deus. E o Senhor apareceu: Samuel, Samuel. Aí ele vai lá e se apresenta para Eli. Falei: vem aqui, Senhor. Não, eu não te chamei não, volta para dormir. 3 vezes. Aí quando Eli se tocou que era Deus falando com ele, ele falou para ele: quando você ouvir a voz, aí você fala: eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Fale isso para Deus na noite de hoje. Se apresenta diante do Senhor e fala assim: ó, Senhor, eis-me aqui. Fala que eu estou pronto a ouvir. Para de ficar querendo dar ordem para Deus. Se apresenta diante dele assim, ó: hoje eu quero, Senhor, ouvir a tua ordem, as tuas instruções para mim fazer o caminho certinho que o Senhor deseja na minha vida. Porque muitas das vezes você está confundindo as coisas. Não é Deus que tem que receber a ordem de você, é você que tem que receber as ordens de Deus e fazendo. E quando Samuel pegou e falou assim: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Aí ele ouviu logo uma repreensão de Deus para quem era de lá de dentro do tabernáculo, que eram os filhos de Eli, e andavam profanando, que andavam fazendo tudo aquilo que não era do agrado do Senhor. E foi com ele que Deus falou: um pequenino. Você não precisa ser grandão para Deus falar com você, não. Você não precisa estar aqui em cima, você ser diácono, você ser presbítero, evangelista, pastor, não. Deus fala com você na posição que você está. Porque diante de Deus não tem presbítero, não tem pastor, não tem nada. Nós somos todos no mesmo nível. Deus fala comigo, Deus fala com você. Apenas esteja atento à voz do Senhor falando a tua vida. Penina zombava de Ana. E Eucana, no versículo aqui, fala que Eucana fala assim para ela, assim: não sou eu melhor do que 10 filhos? Essa parte dá a entender para a gente que Penina talvez poderia ser que tivesse 10 filhos. Só que quem era amado? Penina tinha filhos, mas Eucana amava quem? Talvez Penina, não está escrito, tá, irmão? Eu estou falando aqui do meu pensamento, estou conjecturando. Talvez Penina até sentisse o desejo de falar assim: eu troco meus 10 filhos pelo amor desse homem. Porque você imagina, ela tinha uma coisa e não tinha outra. Deus sabe, irmão, o que é que você precisa. Sara fez a mesma coisa. Sara também era estéril. Ana sabia no Deus que ela cria, que ela acreditava. Eucana não. Ele falou assim: não, vou arrumar outra mulher porque eu preciso ter geração. Aqui dá para a gente entender isso, que ele não perseverou, mas ela perseverou. Ela perseverou e a gente vê no decorrer da história que ela alcançou. Ela, aqui no versículo 15, diz o quê? Que ela derramou a alma dela perante o Senhor.
Se derrama nessa noite diante do teu Deus. Não é diante de nenhum irmão da igreja, não é diante de nenhum ser humano, é diante do teu Deus. É quem pode mudar a tua situação, é quem pode entrar lá naquela história que para você está acontecendo tudo ao contrário. E Ele muda a sentença, Ele muda diagnóstico, Ele muda os caminhos. Eu já falei que aos seus olhos parece que as coisas estão acontecendo tudo fora do lugar. Estão te julgando, estão te apontando. O inimigo está querendo te entristecer. Mas Deus é contigo. Nessa noite Ele fala para você: eu te sustento pelas tuas mãos. Não temas porque eu estou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te sustento, Deus está falando. É Ele que te sustenta. Creia. Se você está orando, está buscando, perseverando, continua orando, continua buscando. Você serve a Deus que tem todo o poder no céu, na terra. Ele é o dono da vida, Ele é o dono do ouro e da prata. Nada foge aos olhos do Senhor. Ele está falando para você nessa noite. Ele está olhando lá de cima e Ele está contemplando o teu choro. Ele está contemplando o teu choro e Ele está falando aqui para alguém nessa noite: eu vou enxugar essas lágrimas do teu rosto. O inimigo não vai ficar zombando de você. O inimigo não vai ficar te apontando. Eu vou enxugar as lágrimas do teu rosto. Persevera mais um pouquinho, busca mais um pouquinho, canta mais um pouquinho, esteja sempre comigo, porque eu não desamparo os meus. Assim diz o Senhor Jesus para a tua vida nessa noite. Nosso Deus, Ele é fiel, irmão. Tem hora que a gente pensa que as coisas vão sair tudo do controle, que o mundo vai acabar. Mas você está crendo em quem? Nas suas forças? Se for para depender das suas forças, você não vai em lugar nenhum. Nós somos 100% dependentes desse Deus. A partir do momento que a gente ergueu a mão e falou assim: eu entrego a minha vida. Você, entrego a minha vida. Você entregou a sua vida na mão dele? Deixa que ele está conduzindo a tua vida. Apenas creia, não murmure, porque se você murmura, você está atrasando a sua bênção. E outra coisa, irmão, que Deus colocou no meu coração. Alguém que está ouvindo a gente aqui, eu não sei se na internet aqui. Você tem que tirar o foco. Você não pode ficar obcecado pela sua bênção e esquecer do dono da bênção. A palavra hoje foi pregada, é coisa de Deus. O Gustavo leu o que aqui? Tem gente que fica focado: não, eu quero a minha bênção, e esquece do dono da bênção. Buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Tem gente que fica muito obcecado olhando: não, eu quero a minha bênção ali, a minha bênção, e esquece de adorar o Senhor. Enquanto você adora, Deus vai entrando com providência. Enquanto você ora, enquanto você busca, o Senhor vai entrando com providência na tua casa, na tua causa, no teu lar, na vida do teu filho, na vida do teu esposo, naquela causa na justiça. Deus está trabalhando ao teu favor e ao meu favor também. Porque o livro de Eclesiastes diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Aqui teve o tempo do choro de Ana, da humilhação. Teve o tempo da humilhação, mas teve o tempo de cantar na vida dela. E o tempo de cantar está chegando na tua vida. Debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus, eu falo para você nessa noite: o tempo de cantar chegou na tua vida. Toma posse dessa palavra. Creia no Senhor e creia também nos seus profetas e você vai prosperar. O tempo de cantar chegou na tua vida. Não pega essa palavra mais ou menos. Não pega essa palavra com meia fé, não. Pegue com toda a fé que você tem e determina para você. Fala assim: Deus, o tempo de cantar na minha vida chegou. Irmãos, é um pouco difícil a gente às vezes pregar a respeito disso, mas
Na minha vida, eu já passei por muitos momentos, por muitas situações. Teve muito choro, mas teve também muita alegria. A vida do crente não tem como você ficar focado em pensar que você vai viver uma vida luxuosa, maravilhosa, sorrindo e alegre sempre, não, irmão. É nas tuas tristezas que Deus está te aperfeiçoando. O céu é tomada à força. Embora você está buscando, eu vou falar aqui no sentido espiritual, você está plantando como? Você está orando, você vem para a igreja, você canta, você busca, você vai até para outras igrejas, você ora, você faz campanha, você jejuma. Isso você está plantando. E parece que não está crescendo. Igual Ana. Ana buscava, Ana adorava, Ana se derramava. Ana, eu acho que ela implorava muito a Deus, ela chorava. O versículo aqui diz que Ana, ela com amargura de alma orou ao Senhor e chorou muito. É coisa de muito, não é de mais ou menos, não. Ela era uma mulher amargurada por esse momento que ela vivia. E os projetos de Deus para a vida dela não era só apenas um filho. Era um filho, mas era um filho muito chegado de Deus. Um filho especial. E o que foi que ela fez? Se me deres um filho, eu vou te devolver. Quando você parar de pensar em você e pensar em Deus, aí Ele vai te conceder. Para você receber de Deus, você tem que abrir mão de alguma coisa. E você está apegado com coisa. Você não tem que se apegar, que não é sua, é de Deus. Quando você pegar e falar assim, Deus, se o Senhor me der, eu vou dedicar a tua obra. Se o Senhor me der, eu vou dedicar na tua casa. Foi o que Ana fez. Se o Senhor me... Como, irmão? Fala para mim uma coisa. Como que uma mulher está batalhando a vida inteira por um filho e ela fala para Deus que quando tiver ele, vai entregar ele para ser criado no templo? Ela abriu mão de si própria. Ela abriu mão. Você não vive mais a sua vida, você vive a vida de Cristo. Você não tem nada, tudo que você tem é de Deus. E Ana, num certo momento, eu acho que ela compreendeu e ela falou assim, se o Senhor me der, eu vou devolver para o Senhor. E Deus honrou ela grandemente. O tempo de cantar na vida de Ana chegou. O tempo de cantar na tua vida vai chegar. Hoje é o dia. Hoje é o dia que Deus marcou com você, embora tenha pouca pessoa aqui, mas quem está aqui é quem precisa ouvir essa palavra. O tempo de cantar na tua vida chegou e é hoje. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Chega, Deus está falando para você, chega de andar se lamentando. Chega de andar sendo julgado e apontado pelos outros. Já foi falado aqui que tanta gente fala, né? Tanta gente fala. E Deus está confirmando. Tanta gente fala de você. Tanta gente vê você, olha lá que trouxa. Está indo na igreja todo dia e vive só passando perrengue. Deus está te vendo. Deus está te vendo. E é Ele que está te sustentando até aqui. Creia nisso firmemente. O tempo de cantar chegou para a tua vida. Receba onde você estiver. O tempo de cantar chegou. Deus está enxugando dos teus olhos todas as lágrimas. Tudo que você tem pedido a Deus, Ele vai conceder segundo a vontade dEle. É o que Ele quiser para a tua vida. Não é o que você está pedindo, é o que é melhor para você. Deus vai te dar. Deus está falando aqui com pessoas aqui nessa noite. Eu vou conceder o desejo do teu coração. Esse negócio que você está passando, eu estou te aperfeiçoando, mas chegou ao fim. Eu vou te erguer do pó. A palavra que o Daniel leu aqui falou que do pó ele ergue. Príncipe. É forte, irmão. E Samuel nasceu. Samuel nasceu e Ana cuidou de Samuel, amamentou Samuel. Não se tem por exato a idade que ela levou Samuel,
para o templo, mas algumas pessoas falam que era entre 4 anos, 6 anos de idade. E ela apresentou Samuel na casa do Senhor. E vamos lá, quando isso acontece. No versículo 26 do capítulo 1 mesmo. Vamos do 24. Capítulo 1, versículo 24, diz assim, ó. Havendo desmamado, tomou consigo um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o levou à casa do Senhor em Siló. Era o menino ainda muito criança. Degolaram um novilho e trouxeram o menino a Eli. Disse ela: tão certo como vive a tua alma, meu Senhor, eu sou a mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fiz. Pelo que também agora eu entrego ao Senhor por todos os dias que viver, pertencerá ao Senhor, e adoraram ali ao Senhor. Ana fez a promessa. Você tem cumprido seus votos com Deus? Porque tem situação da nossa vida que a gente fala uma coisa para Deus, a gente não cumpre, e depois a gente fica falando assim, Deus... Por isso que nem tudo a gente pode pôr culpa, irmão. Falar que é um espírito maligno, que é coisa do diabo. Nem tudo. E você? Você tem cumprido o que você tem feito de promessa para Deus? Você tem cumprido? Você tem cumprido os votos que você tem feito com Deus? Seus propósitos? Aí as coisas não acontecem, põe culpa no diabo. Mas não, irmão. A gente tem que se olhar. Tem que se olhar também, porque tudo não é um espírito maligno. Não, irmão. Tem coisa que você passa que é você mesmo que procura. Tem que parar de ser esse crente do espírito maligno aí e procurar ser crente mais de Deus. Porque passa na prova, porque procura, e depois quer pôr culpa no diabo. Não, você tem que se olhar. Você tem que buscar mais ao Senhor, ter mais intimidade com Deus, pedir visão espiritual para o Senhor, em compreensão para entender o que é que está acontecendo. Porque tem coisa que é Deus que está permitindo a gente passar. Ana fez o voto dela, Ana foi lá e cumpriu com o voto dela. E no capítulo 2, diz assim, a oração de Ana. É um dos capítulos mais bonitos que eu acho da Bíblia. Ana era uma mulher muito sábia, irmãos. Ela era uma mulher muito sábia. E pelas atitudes de Ana, a gente pode deduzir que ela era uma mulher de Deus. Era uma mulher que sabia aonde estava buscando socorro. Muitas das vezes nós saímos por ocasião da situação, às vezes que a gente passa, a gente sai procurando um abrigo numa palavra de um amigo, e é onde a gente se quebra nossas pernas, porque a gente vai na intenção de receber uma ajuda e a gente ouve até alguma palavra, mas depois aí quem você contou sai contando do que você está passando para os outros. Ana era uma mulher inteligente, ela sabia onde ela estava buscando socorro. Era uma mulher de poucos amigos, mas o único amigo que ela tinha era o amigo que ela precisava, era o suficiente. O único amigo que você precisa, o suficiente para a tua vida de amizade, de amigo, de andar junto, é Cristo. Procure ser amigo de Cristo. Porque no mundo você só vai se decepcionar com pessoas. Porque é muito difícil você confiar em alguém hoje em dia. Eu acredito que sempre foi assim. Porque não tem como. Quanto mais você acha que você está contando um segredo e pede para a pessoa guardar, parece que é que você está pedindo para ela contar.
E aonde é que sua vida vai parar onde não deve? Conta para Deus. Tem coisa que você tem que entrar dentro do teu quarto, na tua intimidade com Deus e apresentar diante dele. Ana estava lá no templo, na intimidade dela e Deus. Ela estava, falando bem pertinho de Deus. E era a intimidade dela com Deus. Quem estava de fora estava vendo e falando que ela estava embriagada, julgando. Era homem de Deus, mas só que estava julgando ela, mas não sabia o que ela estava fazendo. Até falou que ela estava embriagada. Quantas das vezes tu está fazendo os teus pedidos, tu está fazendo ali, ó, a tua súplica, tu está ali, ó, se esforçando, buscando, orando, e tem gente falando assim, ó, tá doida. É assim, irmão. Se naquele tempo o homem que era sábio, que estava lá no templo, achou que ela estava bêbada, imagina hoje em dia. Tanto de linguarudo que tem aí pro mundo afora. Sem você falar nada, ele já fala da tua vida. Imagina você abrindo para quem não deve abrir, uma intimidade sua. Tem que ter muita atenção com quem que você fala. Fale com Deus, irmão. Já falei e vou repetir. Abre as tuas intimidades com Deus. Você não tem amigo. Deus está falando para alguém aqui, ó. Você não tem amigo. O teu amigo é Deus. Abre o teu coração, se derrama igual Ana diante do Deus Todo-Poderoso, porque Ele pode mudar o tempo e as estações a teu favor. E no capítulo 2 diz assim, ó, então orou Ana e disse, ó, o meu coração se alegra no Senhor. O tempo da alegria chegou. Igual foi na vida de Ana, vai ser na tua vida, vai ser na tua casa, vai ser naquela situação que você está tanto pedindo para Deus. O choro acabou. Deus vai entrar com um sorriso no teu rosto na noite de hoje. Deus já falou, e se você tomou posse, você vai sair daqui como Ana, com o seu milagre, ó, no colo. Ana perseverou, buscou o Senhor e ela pegou o milagre, ó, no colo. Você vai sair com a tua bênção no colo hoje aqui, ó. Bem pertinho assim, ó, do teu peito, juntinho. Porque tu tem um Deus que é zeloso. O teu Deus, o meu Deus, Ele é zeloso com nós. Ele zela, Ele é amoroso. O que para você está doendo, está sendo difícil, dificultoso. Parece que a porta, só falta uma porta fechar para acabar com tudo. Mas Deus está lá. Deus está contigo, Ele está falando aqui, ó, para você. Embora que essa porta se feche, tem porta que sou eu que fecho. Mas é para abrir portas e portas e portas, além de portas na tua vida. E Ana no capítulo 2 diz assim, ó, Ana disse, então Ana orou e disse, o meu coração se alegra no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca dilata-se contra os inimigos, porque me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, não há outro além de ti, rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis palavras altivas, nem saia coisa arrogante da boca, pois o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todas as nações na balança. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são cingidos de força. Os que eram fartos se alugam por pão e deixam de ter fome os que eram famintos. Até a estéril tem 7 filhos e a que tinha muitos filhos enfraquece. O Senhor é quem tira a vida e dá. É o Senhor que tira a vida e dá. Faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece. Abate e também exalta. Levanta o pobre do pó e do monte de cinzas, ergue o necessitado para fazer-se entrar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, pois o Senhor são as colunas da terra, assentou sobre elas o mundo. Ele guarda o pé do seu santo, mas o ímpio emudece nas trevas. Não é pela força que prevalece o homem, não é pela tua força.
Aqui Ana está exaltando e engrandecendo o nome do Senhor. É o que eu e você tem que fazer dia após dia. Não é pela força minha, nem pela tua força que a gente prevalece. É pela graça dele, é pela misericórdia dele na minha e na tua vida. Então receba nessa noite, Deus me mandou aqui trazer essa palavra para você. Ele vai te exaltar nessa terra. Ele está entrando, não é pela tua força. Esquece isso que você está fazendo, porque é por você não. É Ele que está fazendo você vencer a cada dia. É Ele que está te sustentando, está te fazendo caminhar. É Ele que está fazendo você ter força. Mesmo nesse momento de choro que você está passando, Deus está te sustentando. Vou continuar lendo. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará contra eles. O Senhor julgará e exterminará da terra. Dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana foi-se a Ramá para sua casa, mas o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Ana cumpriu com a promessa que ela fez para Deus. Embora fosse uma coisa que ela desejava muito, ela não idolatrou a bênção. Ela estava idolatrando o dono da bênção. Porque quando você idolatra uma bênção, pode ser que não seja bom para você. Por isso que você não recebeu ainda. Tem coisa que Deus não te deu ainda, porque não vai fazer bem para você. Pode ter certeza disso. Deus não colocou essa palavra no meu coração em vão. Busque o dono da bênção. Para ela era só um filho. Ela pegou a bênção dela e abriu mão da bênção dela, mas depois Deus mandou filhos para a vida de Ana. Não foi só um. O que ela teve, entregou para o Senhor. Primeiro pensa nele. Ela pensou primeiro em Deus. Ela falou: o único que eu tenho, que Deus me deu, é o que eu vou entregar para ele. Aí Deus lá do céu olhou e falou assim: agora chegou a hora. E Ana teve 3 filhos e 2 filhas. Que coisa linda, né, meus irmãos? Esse Deus que a gente serve, Ele que tem provido na minha vida e na tua vida até o dia de hoje. Até agora, esse momento que você está sentado aí, é Ele que está se sustentando. Tome posse nessa palavra na noite de hoje. É o que Deus colocou no meu coração. Embora você esteja passando por muitas lutas, por muita dificuldade, às vezes não é nem financeira, é coisa sentimental. Mas o teu Deus, Ele está te contemplando. O tempo de cantar na tua vida chegou. Se você saiu daqui hoje, nessa noite, de posse dessa palavra profética que eu trouxe para a tua vida, você vai sair com o teu milagre no colo hoje. E você vai se alegrar diante do Senhor, teu Deus. Seja firme, seja corajoso. Continua a tua busca. Embora que alguns estejam falando que você está enlouquecendo. Embora tenha alguns que estão apontando você mesmo. Tem gente que está falando de gente aqui, irmão. E não é pouca coisa não. Mas quem te justifica é Deus. Agora Jesus está como nosso advogado, mas Ele vai vir como juiz. A palavra dele diz lá em Apocalipse: eis que cedo venho, o Senhor está prestes a raiar nas nuvens. E esses desconcertados que andam aí defamando a tua vida, falando de você, falando coisas que não estão agradando a Deus, Deus vai tratar com essas pessoas. Você não entregou na mão de Deus? Então Ele está tomando conta. Ele mandou falar para você agora.
Você entregou na minha mão, deixa que eu estou cuidando. E eu vou tratar com quem eu tenho que tratar. E eu vou abrir aonde eu tenho que abrir. Mas é do meu jeito, Deus está falando para você. Não é do jeito que você quer, do jeito que você pensou, mas está acontecendo do jeito que Ele quer. Tudo é dele, tudo pertence a Ele, e nós estamos aqui por Ele, para Ele. São todas as coisas, Paulo diz em Romanos. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Tome posse dessa palavra nessa noite. Eu não sei se era o que você achou, que você vinha ouvir, que era o que você queria, mas é o que Deus quis falar para você na noite de hoje. Receba e tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Você vai sair daqui nessa noite sorrindo, alegre, contente com o Senhor. Porque como Ana você entrou, mas como Ana também você vai sair. Mas é a Ana do final do capítulo. Se alegrando no Senhor. Em posição de receber as bênçãos do Senhor na tua vida. Tome posse dessa palavra. Eu agradeço a oportunidade de mais uma vez falar da palavra do Senhor. Eu trouxe o papel, mas nem olhei. É uma palavra, foi profética mesmo para a tua vida, porque a gente planeja. Muitos são os planos do coração do homem, mas é Deus que executa. Então eu estudo, eu leio, mas quando chega aqui, Deus que trabalha. Graças a Deus eu não estou conseguindo mais nem ler o papel enquanto eu estou pregando, nem está aqui, ó. Porque Deus está dando graça. Quanto mais a gente chega perto dele, irmão, mais ele vai estar perto de nós. Então procure se achegar mais a Deus. Achegai-vos a mim, que eu vou achegar até vós, né? A palavra também diz isso. Então tome posse dessa palavra nessa noite. Se coloca de pé, em nome de Jesus. Nós vamos dar o término no culto. Um culto abençoado. Deus falou, irmão. Desde o começo do culto, Deus está falando. E Deus continuou falando até agora na santa palavra dele. A palavra não é minha, a palavra é de Deus. E tudo o que eu falei aqui foi direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Eu creio que para alguém teve um efeito. Seja alcançado pelo amor, pelas misericórdias do meu e do teu Deus na noite de hoje. Você que está assistindo a gente pela internet, Deus te abençoe. Tome posse dessa palavra na noite de hoje. O tempo de cantar na tua vida chegou. Deus está enxugando dos teus olhos essas lágrimas que está fazendo você viver amargurada. Deus está entrando com providência na tua causa em nome de Jesus. Eu creio que Deus está alcançando pessoas lá do outro lado na internet. Amém, meus irmãos? Então vamos orar, vamos apresentar pedido de oração, porque tem muitos pedidos chegando. Não dá para a gente falar todos os pedidos, mas a gente vai orar por cada um dos nossos irmãos que assistem a gente. Aonde quer que seja, para nós não importa. A gente vamos apresentar nas nossas orações a vida de cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus, tá bom, irmãos? Domingo é culto da família, 19 horas. Amanhã vai ter a consagração. Amanhã não vai ter a consagração. Mas domingo também não vai ter a escola dominical, porque eu e a minha família nós vamos se ausentar. Já vou justificar aos irmãos a minha falta. Nós vamos fazer uma visita para a mãe da Tabata. Então nós não vamos estar aqui no culto de domingo. Então não vai ter a escolinha também cedo domingo. E amanhã não vai ter a consagração também. Amém? Mas domingo à noite tem o culto da família, 19 horas. Vai ser normal. E a bênção é grande. Em nome de Jesus. Tem mais algum recado? Segunda-feira vai ter ensaio. Segunda-feira o ensaio das irmãs, 19 horas, amém? Então na segunda também não vai ter o ensaio das irmãs, amém? E qualquer outro aviso a gente vai estar passando lá no grupo da igreja, no grupo das irmãs, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um dos nossos irmãos que estiveram aqui nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai,
Deus amado, eu te agradeço por esse momento na tua casa, na tua presença, Senhor. Vai adiante de nós, meu Pai, vai quebrando todo o laço do inimigo, vai guardando, livrando, Senhor, e repreendendo toda a fúria de Satanás contra nossas vidas. Pai amado, visita nossos lares, Senhor. Visita o lar de cada um dos teus filhos que está assistindo a gente pela internet nesse momento, Senhor. Pai amado, alcança, Senhor. Vai lá e transforma, muda, Senhor. Repreende toda a enfermidade, todo o mal, toda a fúria do inimigo, Senhor. Entra com restauração no meio das famílias, em nome de Jesus. Pai amado, toda a honra e toda a glória é para o teu nome, Senhor. Oh, Deus amado, eu te agradeço, Senhor, por tudo, Senhor, que tu tens operado no meio da tua igreja. Vai adiante de nós, Senhor. Leva-nos em paz para nossos lares. Livra de todo o mal, Senhor. Meu Deus amado, desde já eu te agradeço por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para todos sempre. A igreja diz: amém. Está encerrado em nome de Jesus.